Preciso que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Do capítulo de número 22. A partir do verso de número 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso 17, diz assim: Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Vamos embora. 24. Porém, fui sincero perante Ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostra sincero, com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostra avesso. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque nos confrontos das mudanças. Continua conosco, que teu Espírito tenha liberdade, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, o tema da minha mensagem é vida eterna versus vida terrena. Eu quero falar com vocês rapidinho de algo que eu já venho há muito tempo buscando informar a igreja, buscando refletir com a igreja, e muito mais do que isso, conduzir a sua vida a um nível de transformação, aliás, a um nível de vida e não de sobrevivência. Para mim, sobreviver é conseguir pão, é conseguir água e conseguir abrigo. Para mim, os animais, eles não vivem, eles sobrevivem. Todos os dias, eles saem para caçar ou para serem caçados. No final do dia, boa parte deles que começaram não chegam. Cederam suas vidas para que outros vivessem. Você não vai ver esses animais aspirando objetos e coisas como nós. Nós vamos descobrir que eles, na verdade, eles não vivem, eles sobrevivem. Porque sobrevivência é diferente de viver. Aquele que vive, segundo a Bíblia, ele recebe um pouco mais do que necessita. Aquele que consegue viver, ele consegue ir além, um pouco além, talvez não muito além da sobrevivência. Mas com certeza ele precisa romper este limite
Aquelas pessoas que conseguem apenas obter o necessário e pronto, na verdade o que elas estão fazendo é sobrevivendo e não vivendo. Nossa proposta sempre foi levar a igreja a um nível que a igreja recebeu de autorização de Deus para viver. Nós já falamos aqui que é impossível que todos sejamos ricos. O sistema não funciona com uma riqueza generalizada. Não existe como isso acontecer, porque se todos forem ricos, nós não vamos ter as necessidades básicas atendidas. Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Quem é que vai beneficiar? Quem é que vai oferecer os serviços básicos? Se você fura o pneu do seu carro, se você precisa de um conserto elétrico, a vida ela é de interdependência. Pessoas dependem do seu dinheiro e você depende dos serviços dessa pessoa. Então não tem como nós colocarmos todos no mesmo nível social. Não existe isso. Lugar nenhum funciona desse jeito. Mas também nós vemos a Bíblia dizer que nunca vi um justo desamparado, um servo do Senhor mendigar o pão. Preste atenção, porque a Bíblia faz uma proposta para todos nós, de termos um nível de vida que vai além da sobrevivência. Mas aí vem a minha pergunta: o que é mais difícil, ir para o céu ou viver na terra? Você consegue me responder isso de forma rápida? O que é mais difícil, gente? Ir para o céu ou viver na terra? O que é mais difícil? Ir para o... uma pergunta que me parece estar bem equivocada. É muito mais fácil ir para o céu, no que diz respeito ao ensinamento bíblico, do que viver na terra. Qual é o grande problema da vida aqui? É que me parece que diante de nós está um espelho. E o que ele faz? Reflete tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos provavelmente vai virar ou vai voltar para nós de alguma forma. Só que nós não temos testemunhas ao nosso lado o tempo inteiro, observando aquilo que fizemos e fazemos, quer de forma explícita ou implícita. Mas a verdade é que o texto que nós lemos, e eu já vou mostrar ele para vocês, fala de um camarada que não tinha problema com os céus. Você não vai ver Davi, tudo bem que nós estamos no Velho Testamento, mas você vê que Davi teve muitos altos e baixos. Mas chegou um momento que ele entendeu o que acontecia com ele. E esse texto que lemos faz parte disso. Por quê? Porque quer no casamento, na criação de filhos, quer nas nossas questões financeiras, quer nos nossos estudos, quer em todos os ambientes, na maioria das vezes, parece que tem alguém atrapalhando a nossa vida. Parece que tem alguém criando uma confusão na nossa vida. Eu não sei se você já parou, basta você conversar com as pessoas, que há sempre um culpado para que aquilo esteja acontecendo. E pior, elas acham muito mais difícil chegar no céu. Mas segundo a Bíblia, chegar no céu é muito fácil. Primeiro, você vai receber algo que você não merece, porque Ele é misericordioso. Então, se você está buscando merecimento para entrar no céu, você está perdido. Não vai entrar nunca. Porque melhor que você seja, você nunca vai merecer. A minha pergunta é: um Deus que quer nos salvar, criaria um sistema tão difícil de ser alcançado? Não.
Por que é que pessoas então nos oprimem tanto, buscando fazer com que creiamos que não temos direito a entrar no céu? Talvez seja uma boa pergunta. Por que é que pessoas dificultam tanto, estabelecendo condições que a Bíblia nunca falou que era necessária para entrar no reino de Deus? Então, primeiro eu preciso mostrar a você que entrar no céu é fácil, difícil é viver na terra. Poxa, pastor, eu nunca pensei nisso, mas eu queria que você fosse pensando hoje. Aliás, não fosse pensando, fosse pesquisando o que eu vou te falar, porque pode ser que para você eu esteja falando um montão de besteira, então eu quero que você pesquise. Certa vez, um carcereiro está tentando tirar a sua própria vida, e quando ele está tentando tirar a sua própria vida, ele conversa com Paulo e Silas, e diz para ele: o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? O que eles respondem? Sabe o que é? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Todo aquele que crê e for batizado será, mas aquele que não crê já está, ele não vai, ele já está condenado. É o que diz o texto. Então preste atenção como é que é fácil entrar no céu. É só acreditar. Confessar com sua boca que Jesus Cristo é o... Quem já fez isso? Então está no céu. Pastor, é simples assim? É. Entrar no céu é simples, mas não tem que fazer, não tem que acreditar. E morrer acreditando. Qual é o grande problema? É a morte súbita, aquela que você não está esperando. Quem tem? Porque eu não consigo acreditar que todos aqueles que têm Jesus e que já reconheceram, se morrer devagar, vai para o inferno. Eu não acredito. Porque dá tempo. Eu não, Senhor Jesus, sou meu Pai, perdoa meus pecados, estou morrendo. Mas se não der tempo, você está atravessando a rua, atropelou. Mas não... Pô, eu queria uns 5 minutos, sim, só para meter a última conversa. Pastor, como é que eu sei? Eu aprendi uma coisa, o salvo, ele tem sintoma, assim como o perdido também tem. Ninguém precisa falar com a gente que está salvo ou perdido. Você dá aquela olhada se o indivíduo já está no trilho. Entendeu? Se chamar a senha 326, era tu. Tu foi. Você está rindo, mas é sério. A Bíblia diz: se conhece a árvore pelos seus? Pelos seus? Bom, Deus não pede de nós perfeição, Ele pede de nós aperfeiçoamento. Qualquer um pode dizer eu estou salvo, mas você não pode dizer que o outro está perdido. Você tem o direito de dizer eu estou salvo em Cristo, mas fulano está perdido. Não pode. Você não tem o direito de dizer que ninguém... Você pode dizer que ele parece. Ó, fulano parece que vai se lascar. Beleza. Pelo comportamento dele. É a grande verdade. Mas eu aprendi uma coisa. Quando eu entrei na igreja, eu tomava um Birinade. Lembra disso, Jane? Essa era a minha comparsa. Tomávamos grau, gostava de tomar. Aliás, eu parei de beber, hoje não gosto de nada de bebida, porque minha família toda tem problema no DNA da família. A quantidade, você sabe, conhece? Não, você conhece minha família. É só você falar de um pecador que ele já fica... Mas sabe, perdi uns 3 ou 4 primos, tios, certo? 2 irmãos, por causa da... Então eu não gosto, esse negócio de bebida não gosto. Mas quando eu me converti, eu tomava uns negócios assim ainda. Às vezes ficava meio alto, assim. Crente em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Eu falava palavrão, você falava também? Não, que ninguém falava. Isso aqui eu acho que eu vim pregar no céu, na verdade. Deixa eu ver se eu morri. Eu acho que... Não, eu tinha um montão de coisas que eu não consegui me libertar
simultaneamente ou instantaneamente. Aceitei Jesus, alguém falou, agora você é santo. Fui para casa caçar o santo. Achei na fotinha, no crucifixo, mas estava ruim de achar em mim. E até hoje eu ainda procurando. Não com tanta diligência quanto antes. Eu aprendi que a cada dia que passa, você pode se tornar uma versão melhor de você mesmo. Onde o pecado vai dando lugar ao poder de Deus. Onde você vai destruindo o velho homem gradativamente. Mas você vai conseguir destruir tudo, sim ou não? Não, o apóstolo Paulo tentou. Estou com uns pins na carne, o que Deus disse, Paulinho, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa Então ninguém nunca vai ser perfeito. Então pare de achar que você vai ser perfeito. Agora também você não pode ser cego demais. Porque senão quer dizer que você está perto do chifrudo. Você olha para a pessoa e diz, nossa, essa pessoa é uma pessoa mansa. 364 dias do ano. Um dia ela estourou. Vou matar todo mundo! Deixou de ser crente? Não, só mostrou que não é perfeito. Entendeu? Lá uma vez ou outra você tem uma vontadezinha esquisita. O bom de estar aqui é que eu olho para todo mundo. Eu vejo quem tira o olho de mim, eu vejo quem ri, eu vejo quem cutuca o outro aí, ó. Certo? Aqui nós vamos descobrindo os pecadores, não é? Um negócio legal, porque você é gente. E se você achar que não pode sentir isso, o que você precisa entender é que você tem que ter domínio sobre isso. Então você tem que ter vontade, mas não, entendeu? Queria esganar, morde a língua, depois fala com Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu em pensamento matei, esquartejei, enterrei, o Senhor sabe até onde que eu fiz aqui, certo? Porque você é gente. Hoje eu vejo pessoas buscando uma santidade utópica, inexistente, um relacionamento com Deus que não existe. Um dia vai existir, porque quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado, e você vai receber um novo corpo, um novo nome, amém? E aí você vai estar com ele em glória, aí é beleza. Mas enquanto estiver aqui, meu filho, você tem que entender. Então eu aprendi uma coisa na minha vida, que fé e temor a Deus me leva para o céu, mas não me dá uma vida boa aqui na terra. Vida boa aqui na terra, eu preciso, vida boa de verdade, ok? Então estou falando boa de verdade, está em viver dentro dos princípios e valores de Deus. E um deles, porque não dá para falar de muitos, é a lei da semeadura. Me entenda bem, quem vive bem aqui na terra, obedecendo valores e princípios, que estão na Bíblia e algumas pessoas sequer são capazes de notar, porque muitas vezes parece que não está na Bíblia, ou a Bíblia não te ensina a buscar fazer tudo o que você for fazer da melhor maneira possível. Como é que se faz algo da melhor maneira possível? Obtendo o máximo de conhecimento possível em torno daquilo que vai ser executado. E como é que se reúne o máximo possível de informação daquilo que precisa ser executado? Estudando, adquirindo informação, conhecimento, ferramentas. A Bíblia diz isso. Porém, quando você vê alguém que não frequenta a igreja, mas que buscou o máximo de informação daquilo que vai executar, executa aquilo com maestria, é alguém que aprendeu a fazer aquilo que veio à sua mão da melhor maneira possível, tem sucesso. Mas não faz sentido, porque o cara está num ambiente idólatra. E eu estou num ambiente religioso, crendo no Deus Todo-Poderoso e com fé em Cristo. Isso vai fazer você ir para o céu, não viver bem aqui na terra. Isso também não significa que esse que cumpriu os princípios sem fé
vai para o céu. São duas coisas distintas. Aliás, a Bíblia sempre fez essa distinção: vida terrena, vida eterna. Você vê que o salmista tem uma crise muito grande quando ele olha para um ímpio prosperando. O que nós temos que entender é a maturidade, ou ter a maturidade para entender que os princípios e valores, quando são obedecidos, me trazem uma prosperidade terrena. Que a fé e o temor a Deus me levam para o céu. E se eu quero viver o que a Bíblia me oferece como proposta, eu tenho que unir as duas coisas. Viver uma vida excelente aqui na terra e depois ir para o céu. O salmista, aqui Davi, mas não no Salmo, no livro do profeta Samuel, eu quero só voltar lá e ler, e eu vou terminar com vocês. Bota o 17 de novo. É isso, começamos? Não, foi no 18. Isso. Preste atenção no que ele está dizendo. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Preste atenção, deixa aí só um minutinho. Davi enfrentou muitos inimigos, sim ou não? E muitos desses inimigos ele enfrentou porque era valente, porque tinha gente valente do seu lado, porque tinha armas necessárias e estratégia necessária, sim ou não? Então ele não precisava de Deus. Ele não precisava de Deus. No que diz respeito a resolver problemas que ele pode resolver, ele resolvia. E era bom nisso. Ele não tinha problema com isso. Mas quando chegou momentos na vida dele, que os inimigos eram mais fortes, mais numerosos do que ele, Davi foi alguém que reconheceu que quando esse momento chegou, ele tinha relacionamento com Deus. Note que ele tinha estratégia, valentes, armas, ele tinha tudo. E tudo que ele tinha, ele usava. Mas quando chegou um momento que o que ele tinha não era suficiente para resolver seus problemas, aí ele aciona os céus. E aí ele diz, o Senhor, livrou-me do possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque além de serem mais fortes do que eu, olha o que diz o 19, encontraram-me no dia da minha calamidade. Preste atenção, o que Davi está dizendo, se eu tenho estratégia, meu inimigo também tem. Buscou um momento em que estava mais fragilizado meu casamento, em que minhas finanças estavam frágeis e que eu não estava bem. Ele buscou uma ocasião contra mim, onde a minha possibilidade de me defender não era das melhores. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer, ou se você já disse, cara, pô, se isso acontecesse em outro tempo, acabei de pagar o conserto da máquina de lavar, a televisão queimou. Pô, acabei de enfrentar esse tipo de problema, agora vem esse. O que Davi está descrevendo é isso. É alguém que aprendeu a mesclar esses dois estilos de vida. Dava para ele resolver? Resolvia. Não dava para resolver? Deus entra com providência. Por quê? Porque Davi diz, quando eles me atacaram, buscaram o dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu, a minha coluna. Bota aí o verso seguinte. Tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha o quê? Tinha o quê? Isso, Davi está dizendo, Deus tem prazer em mim. À toa? Não. Deus não tem prazer nesse cara à toa. Por favor, nunca leia um texto e coloque ele na sua vida. Eu já cansei de ver pessoas pegar o texto de Filipenses e dizer que o Senhor te retribua segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Como se o texto de Filipenses fosse escrito para nós. Ô gente, pelo amor de Deus, o texto de Filipenses foi escrito por Paulo para quem?
texto dos Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo para quem? Para quem? Isso, deixa eu ajudar. Para os Filipenses. O texto que Paulo escreveu nos Filipenses é para os Filipenses. É para mim? É para você? É para quem? Pode ser meu? Pode ser meu? Pode ser seu? Se você fizer o quê? O mesmo que os Filipenses fizeram. O grande problema é que a gente pega o texto sem fazer nada e já pega o texto e coloca na nossa vida. Como se fosse uma mágicazinha. Não. O que ele está dizendo é que Deus tem prazer em mim. Será que a gente consegue encontrar o motivo disso? Vamos lá. Aliás, por que ele acha isso? Vamos dar uma olhadinha. Recompensou-me o Senhor conforme a minha... Opa! Espera aí. O que é a recompensa? É aquilo que eu recebo. O que eu estou recebendo de Deus? Justiça. O que é que eu estou mandando para Deus? Justiça. O que Davi está dizendo é que eu estou vivendo debaixo da lei da semeadura. Enquanto ele semeou coisas boas, ele está colhendo coisas boas. O dia que ele semeou coisas más, Natan bateu na porta dele e disse: meu irmão, hoje a notícia não é boa, porque eu vou te tratar de acordo com a sua justiça. Mas quão injustiçado nós somos, né, gente? É muito injusto. A vida é muito injusta para você, porque você trata o seu marido da melhor maneira possível e ele não é bom para você. Você trata a sua esposa da melhor maneira possível. Você trata a sua vida profissional da melhor maneira possível e ela te retribui de forma ruim. Você trata seus estudos da melhor maneira possível, mas as notas nunca são boas. Você trata seu corpo de qualquer maneira e a saúde você sempre espera que seja boa. Preste atenção no que Davi está dizendo. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Eu estou recebendo de Deus exatamente o que eu estou mandando para lá, porque é lei de semeadura. Aquilo que eu semear, isso também eu vou. Isso. Será que isso não explica o texto anterior? Volta para mim no 20. O Senhor e tirou-me para o lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Eu já vi Davi dizer que queria morrer, porque Deus virou para ele as costas. Sim ou não? Mas ele está dizendo que Deus tinha prazer nele. Mas naquela ocasião ele disse que Deus virou as costas para ele. O que Davi aprendeu a duras penas é que, na verdade, Deus tratava ele de acordo com como ele se tratava. Fora as crises e as dificuldades dos ensinamentos, que elas também existem, mas são pontuais. Elas não são regras contínuas. Quando nós olhamos para isso, volta para o 21, o que ele está dizendo, o Senhor, recompensou-me o Senhor conforme a pureza das minhas, Ele me retribuiu. Davi só está dizendo isso, gente. Eu não estou recebendo da vida nada mais, nada menos que eu não esteja mandando para ela. Nós queremos da vida o mesmo que a vida quer de nós. Decisões assertivas. A vida não age. Não há possibilidade na vida em agir. A vida só reage. Todas as vezes, isso é lei da física, toda ação causa uma reação. O grande problema é o que nós estamos fazendo. Ele está dizendo coisas boas a respeito de Deus. O Senhor me escolheu, o Senhor me defendeu, mas está bom, então por que não me defende? Então por que Deus não entra com providência a meu respeito? Eu tenho que pregar o Evangelho e a palavra de Deus direito. O que ele está dizendo ali é o seguinte: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Mas pastor, não é favor imerecido?
Obrigado. Não é favor imerecido. Favor imerecido é para entrar no céu, não é para viver na terra. Não vem com essa história de que Deus é obrigado a corrigir seus erros. Pelo amor de Deus, Ele não tem obrigação nenhuma. Pode até fazer isso de forma pontual, por sua misericórdia. Mas o que Ele criou foi: plantou, colheu, plantou, colheu, coisas boas ou ruins. E diga-se de passagem, ninguém planta para colher na mesma proporção, quer para o bem, quer para o mal. Por isso que na hora de retornar, retorna muito mais pesado, se o plantio for negativo. Davi está descrevendo isso. Como Deus está me tratando? Como eu me trato. Se eu mando para a vida justiça, a vida me devolve justiça. Se eu mando para a vida pureza, ela me devolve pureza. Não vem com essa história que não é assim com você. Pelo amor de Deus. Não vem com essa história, porque a Bíblia, ela é correta. Se você em algum momento já viveu injustiça, a Bíblia também ensina isso. Mas chama você de bem-aventurado quando você for perseguido, injustiçado por amor ao nome dele. Agora, se você é perseguido ou injustiçado por suas decisões, pare de dizer que Deus vai punir as pessoas que estão te perseguindo. Porque a Bíblia também diz que elas têm que perseguir. Quando Davi está sendo apedrejado, seus soldados estão querendo matar o apedrejador. E ele diz: opa, ninguém bota a mão no cara, deixa o cara. Mas ele está atacando pedra, falando besteira. Não interessa, é meu tempo de ser apedrejado, porque ele tem razão. Esses dias eu estava conversando com Mary falou assim: Cláudio, estão falando horrores a nosso respeito. Eu fiz uma pergunta para ela: é verdade ou mentira o que estão falando? Porque se estão falando horrores a meu respeito e é verdade, eu tenho que corrigir minha postura. Se estão falando horrores a meu respeito e é mentira, é a única maneira que eles têm de falar mal a meu respeito, mentindo. Não é porque você vive muito bem e faz tudo certo que as pessoas só vão falar de você a verdade. Mas por favor, seja tão honesto com a vida e com você, que a única maneira cuja qual as pessoas vão ter de falar mal a seu respeito é mentindo. É um bom estilo de vida. Davi, ele está reconhecendo isso. Prossiga. Vamos lá, bota o 22 para a gente adiantar. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Vamos lá. Coloca aí o próximo. Me ajuda aí, irmão. Não, 24. Ah, não, perdão. Eu o quê? Tá joia. Porque todos os seus juízes estavam diante de... Isso aqui eu gosto também. E dos seus estatutos não? Davi está dizendo que todos os juízes estavam diante onde? Olhando para a vida dele? Sim ou não? Não, todos os juízes dele estavam onde? Você não precisa de ninguém para te condenar. Você já esconde por quê? Porque o juiz diz para esconder. Então quando você vai ver, você vai ver. Você responde e apaga. Você vê escondido. Tem uma senha criptografada. Certo? Esse dia eu vi um post que eu achei o maior barato. Um cara simbolizando a morte para o outro na rua e diz: aí, amigo, você deixou seu telefone em casa aberto. Sua mulher viu tudo. Quer ir para casa ou quer ir comigo, já para adiantar? Você está rindo, mas é sério. Os juízes estão aqui, sim ou não? Sim ou não? Está aqui, ó. Bem aqui. Quando você vai fazer, tem alguém dentro de tu que fala:
Não faz. Não faz. Não faz. Aí você vai ir, mas o juiz estava lá, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você se apaixonou por um homem casado. Oh, meu Deus. Mas todo tipo de amor é válido. Claro que é. Entra nessa. O chifrudo também ama. O Satanás, vai lá. Você está rindo, mas é sério. O Davi está dizendo, os juízos estavam diante de mim e de seus estatutos não, todo mundo que vai pecar, peca sabendo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso. Dá quase um comboio para o inferno. Certo? Vamos lá, porque eu não posso demorar muito, já estou quase acabando. Aliás, o tempo já estourou. Coloca, porém, fui sincero perante. Repita comigo: quem fala de fraqueza, não fala de fracasso. Pensa num troço que a fraqueza odeia. Sabe o que é? Compartilhamento. O poder da fraqueza, ela diminui, mas de uma forma muito intensa, desde que você compartilhe. Não dá para compartilhar com qualquer um, diga de passagem, né? Pelo amor de Deus, não sai abrindo. Chega aqui dentro da igreja e acha primeiro. Tem gente aqui que não guarda dinheiro, vai guardar segredo. Certo? Então cuidado para você que conta, mas você tem que contar às vezes. Está numa tribulação, você fala: Senhor, vou chamar fulano que é muito meu amigo. E vai lá e abre. Fala: rapaz, eu estou nessa situação. E você vai ver. Agora, quem não fala de fraqueza, pode ter certeza que mais à frente vai falar de... Está aí a doutora Diana, certo? Especialista na área, sabe o que eu estou falando. Ele diz: fui sincero perante ele, sinceridade, e guardei-me da minha... Agora preste atenção para a gente terminar. Mais uma vez: e me retribuiu o Senhor conforme a minha pureza diante dos seus. Preste atenção. Com o benigno, ele te mostra o quê? Então Deus é bom para quem é? Com o varão sincero, ele te mostra. Quem age com Deus com sinceridade, recebe o que de volta da vida? Vamos lá. Com o puro te mostra, mas com o perverso, opa, justo, sincero, puro, benigno, mas perverso, ele não se mostra perverso. Não. Ele não pode mudar a sua natureza. Deus é bom, não há nele maldade. Mas quando alguém é perverso, a vida não dá para ele bondade. Preste atenção. Quando você é justo e alguém quer ser injusto, Deus entra e transforma a injustiça em justiça e você é abençoado. Ramã, lembra? O rapazinho que estão fazendo injustiça com ele e querem matá-lo. Quem é que sobe no cavalo? Ele. Quem é que é morto? Mordecai, seu opositor. Porque ele era justo, tentaram tratá-lo com injusto e Deus entrou com providência. Com o puro, se alguém quiser agir com você de forma impura, Deus entra com providência. Mas com o perverso, quando alguém quiser ser perverso com você, Deus não intervém. Eu tenho ouvido muito falar que Deus é amor. Você já deve ter ouvido falar isso. Deus é amor. Deus é amor. Eu não diria que essa informação está errada, porém eu diria para você que ela está incompleta. Um bolo é farinha, sim ou não?
Sim ou não? Não. Um bolo é farinha? Ele é farinha. Ele é o quê? Ovo, ele é manteiga? Ele é fermento? Ele é leite? Então preste atenção. Quando alguém diz Deus é amor e qualquer tipo de amor vale, eu estou dizendo que Ele é só amor, mas não é justiça. Eu mostrei para vocês hoje aqui que a vida está te devolvendo o que você está dando para ela. E se você acha que é injusto, vai conversar com Ele e pergunta se é injusto, ou será que os juízes e os estatutos já não depõem contra você. Nossa proposta é melhorar a sua vida, é fazer com que você saia daqui com uma vida muito melhor. Fazendo o quê? Obedecendo a Deus. Não, o que eu quero é ir para o céu. Então viva de qualquer maneira, com fé em Cristo. E você morre e vai para lá. Agora não reclame de ter uma vida ruim aqui. Pare de olhar a vida dos outros. Eu falo sempre isso. Gente, ela está aqui, me acompanha, meu filho deve estar aí, minha nora está aqui. Mas ela lida comigo o quê? Quantos anos? 10 anos. Quando você viu desgraça na minha vida, me viu em dor, me viu isso, me viu aquilo, endividado, mais de 90% dos problemas que eu resolvo são dos outros, não são meus. Eu não tenho problema, é lógico que tenho, mas pode ter certeza que os meus são bem pequenos, mas eu tenho. E por que não são grandes? Primeiro, porque eu não deixo crescer. E segundo, por que já não chegam aqui grandes? Porque eu tenho um sistema de prevenção para que isso não aconteça. Por favor. Às vezes eu olho para a igreja e digo: Senhor, dê para ela aquilo que o Senhor tem me dado. Me dê condições de compartilhar com meus irmãos. Um casamento que não é perfeito, mas é legal. Uma família que não é perfeita, mas é legal. Uma situação financeira que não é abundante, mas é legal. Amigos que não são perfeitos, mas são legais. Uma saúde que não é perfeita, mas é legal. Me dói quando eu vejo pessoas sofrendo de uma forma contínua. Pegue esses estatutos e esses princípios, e principalmente o da lei da semeadura, e trate sua vida de forma diferente, sem desculpas, sem. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, ninguém mais que o Senhor quer nos ver vencendo, quer nos ver felizes. Ninguém mais que o Senhor tem trabalhado o tempo inteiro para que isso aconteça, nos dando informações cujas quais tragam o teu poder para perto de nós. Quando mandamos justiça, se alguém tentar ser injusto, o Senhor entra com providência. Quando mandamos bondade e misericórdia, se alguém ousar e tentar, o Senhor entra com providência. O Senhor é aquele que entra na fornalha, na cova dos leões, que abre o mar, rio, que entra na prisão, que traz um terremoto. Mas o Senhor também é aquele que permite que os leões devorem antes mesmo de tocarem o solo. O Senhor também é capaz de fazer com que o fogo que não matou uns consuma outros. A água que não afogou um afogue outros. O fogo que consumiu aqueles homens
cujo Elias profetizou. Pai, em nome de Jesus, temos o tempo inteiro informações que sempre vai existir 2 grupos, e nós queremos estar ao lado daqueles que agem com justiça, com benignidade, com pureza. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, nos dando muito mais do que sobrevivência, mas nos dando vida. Leva o teu povo guardado por tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus abençoe.